Grupo Unido de Droga e Conhecimento. E elas vieram aqui hoje, né, atendendo, né, um pedido, né, para trocar ideias, relatar as experiências delas a respeito desse tema. E com certeza vai contribuir bastante para a gente também. Então, por favor, fique à vontade. Não sei se a gente faz uma mesa redonda, já que como estão poucas pessoas presentes, né? E talvez ficasse melhor, né? Pode ser mesmo. Quem for chegando vai só. Isso, quem chegando vai entrando na roda. A gente fica em pé ou senta? Determina a estratégia do jogo. Se for dançar, tem que ser em pé. Bom, gente, meu nome é Daniela, acho que todos aqui já me conhecem. Eu sou coach, para quem não sabe, não sei se desde eu tive aula com ela. É o máximo. E tudo se iniciou há um ano atrás, mais ou menos, em que a minha vida estava de cabeça para baixo. Assim. Pessoal, profissionalmente, espiritualmente, estava tudo bagunçado. E eu sempre culpava os outros pelas minhas frustrações, pelos meus problemas. Eu sempre achava que os outros que eram culpados, né, pelo que eu estava passando. E quando a dor que a gente vive é uma dor forte, quando ela incomoda muito, a gente passa a querer mudar para sair daquela dor. Porque enquanto está doendo mais ou menos, a gente se mantém, mas quando a dor é muito forte, a gente quer sair daqui. E aí eu iniciei um processo de autoconhecimento. Comecei a ir em busca de seminários, de livros, enfim. Eu queria mudar, eu queria ter uma vida diferente do que eu tinha. Queria ser alguém melhor, queria ser exemplo de esposa, de mãe, enfim. E eu iniciei todo esse processo de autoconhecimento. E esse início eu compreendi muito que enquanto eu não tivesse a rédea, a responsabilidade da minha vida, nada disso iria mudar. Nada. Eu aprendi que enquanto eu não decidisse ser responsável pelas minhas decisões, pelos meus comportamentos, nada disso iria mudar. E foi então que eu assumi o controle, né, da minha vida. E percebi que por muito tempo eu deixava esse controle na mão de outras pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de ligar para outras pessoas quando a gente quer alguma solução para a gente. Né? A gente está passando por alguma situação difícil e a gente sempre liga para um amigo, né, para pedir um conselho. Só que, na verdade, a gente não quer um conselho, a gente quer uma solução. A gente acha que aquela pessoa vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. E eu fazia muito isso. E foi aí que isso acabou. Eu falei, eu vou olhar para mim, olhar para dentro e entender realmente quem eu sou. E, cara, foi ótimo. Foi transformador isso. Não foi fácil, foi muito difícil. Mas, aos poucos, eu fui me observando, eu fui entendendo o que eu era e o que eu queria na vida. Esse é o primeiro passo. A gente querer mudar, a gente tomar a decisão, né, de mudar e a gente parar para se observar. Então, na verdade, eu saí de mim e comecei a me ver de fora. Eu era uma pessoa extremamente crítica, eu era uma pessoa extremamente estressada, nunca estava bom, nada estava bom. E eu percebi que enquanto a gente não tem a responsabilidade, né, da vida da gente pensa muito em ter um carro melhor, em ter um apartamento, em ter filhos, em ter casamento, mas
Em nenhum momento eu pensava em ser alguém melhor, em ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, em ser um exemplo, né, de pessoa para as pessoas que eu amo. Enfim, passei por todo esse processo de autoconhecimento, entendi isso e compreendi o quanto é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento ele nos traz controle, o controle da vida da gente. E quando a gente passa a ter controle da vida da gente, a gente passa a tomar decisões mais assertivas. A gente entende o que cabe e o que não cabe mais na vida da gente. E como é que a gente faz isso? Se observando, observando todo o nosso comportamento, como a gente age com as pessoas, como a gente age no nosso trabalho, como a gente age com os nossos filhos. E isso já vai te dando material suficiente para você descobrir o que você precisa mudar e como você é. E eu passei por todo esse processo. Quanto tempo? Essa transformação, eu digo que eu tenho 2 datas de aniversário, setembro e agosto. Agosto foi quando eu iniciei isso. Então, em um ano, o que aconteceu de transformação na minha vida foi uma coisa absurda. Quando eu resolvi, quando eu decidi mudar, a minha vida, ela mudou. Ela mudou de fato. Não foi fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. Um preço que vale a pena pagar. E aí, enfim, quando a gente entende o que a gente quer, quando a gente assume a responsabilidade da vida da gente, e você entende o que funciona, o que não funciona, o que cabe e o que não cabe, vem a parte de você ter uma perspectiva. Você tem que saber onde você quer chegar. O que adianta você ter autocontrole se você não sabe aonde você quer chegar? E aí foi aí que eu comecei a me questionar. O que eu quero para minha vida? Qual é o exemplo de pessoa que eu quero ser para as pessoas que eu amo? E às vezes a gente acha que os sonhos, né, que a gente tem são coisas impossíveis. Isso que eu quero é muito, muito surreal, ninguém vai entender, ninguém vai acreditar. Como é que faz? Né, do meu marido, como é que... Enfim. E a perspectiva de vida é o que move a gente, é o que dá energia, é o que faz a gente acordar todos os dias. E a perspectiva de vida é o sonho que a gente tem, são sonhos que a gente tem. Podem ser sonhos pequenos e podem ser sonhos muito grandes. Pode ser simplesmente você querer ter um relacionamento melhor com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o filho, com um amigo, com a mãe, ou simplesmente, sei lá, você querer ganhar o prêmio Nobel, né, por exemplo. Isso é real. Só que as pessoas não acreditam em si. A gente não acredita na gente. A gente escuta a vida inteira tudo que a gente não pode fazer. Tudo enquanto a gente é ruim. Mas a gente não percebe o quanto a gente tem de bom, de força, de potencial. E esse autoconhecimento foi perfeito por isso. Porque eu entendi que eu tinha força, eu enxerguei todo o meu potencial, as minhas habilidades, o que eu não tinha, eu fui buscar, estou em busca, isso é uma busca eterna, a gente nunca para, mas eu entendi que eu poderia fazer isso. Eu tinha os meus sonhos, tenho os meus sonhos, e são eles que me movem, são eles que me fazem estar aqui hoje, falando isso para vocês. Enfim, então a gente, voltando, a gente se conhece, desenvolve todo esse autoconhecimento, percebe o que a gente quer para a nossa vida, sabe aonde a gente quer chegar. Então hoje eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que tipo de mãe que eu quero ser, eu sei que tipo de esposa que eu quero ser, eu sei que tipo de relacionamento que eu quero ter em casa. Eu sei que tipo de profissional eu quero. E isso é o que me move todos os dias. É isso que me faz acordar todos os dias. Também não é fácil, que a gente passa por uma série de coisas, mas exatamente esse propósito que faz a gente se manter em pé nos momentos mais difíceis que a gente tem. E aí, junto com
com esse propósito, a gente precisa de um foco. A gente tem que ter foco. O foco é o que faz realmente a gente ter sucesso na vida. E a gente vive num mundo a era da informação hoje. A gente tem muita informação e a gente nunca sabe para onde a gente vai. Então, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente tem foco, a gente coloca toda a nossa energia naquilo. Isso é fundamental. Faz toda a diferença. É o que muda tudo. Então, quando a gente passa a entender e a focar, colocar toda a nossa energia naquilo, as coisas elas vão acontecendo. O universo também conspirou muito para isso. Porque ele entende o que você quer. Ele entende e te dá todas as oportunidades para isso, mas a gente tem que se preparar para isso. E aí quando a gente tem o foco, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente se conhece, cara, perfeito. Eu falei, cara, agora eu tô ótimo. Agora eu sou demais. Tudo funcionando, eu sou a pessoa evoluída nesse mundo. Eu não me achando massa. Só que eu não estava conseguindo colocar todo esse conhecimento em casa. Tinha discussões, né, com meu esposo, eu não entendia muito bem como lidar com as minhas filhas, eu estava acostumada. Vocês, minhas esposas, os meus talentos, eu sendo bem, tudo bem. Só que eu aprendi também que a diferença disso tudo é que a gente precisa do outro. Aí o quebra-cabeça funciona. Então não adianta eu querer chegar em algum lugar sozinho. Eu não vou chegar. Posso até chegar, mas é muito diferente. E quando eu entendi que eu precisava colocar em prática o que eu fazia com os meus clientes, eu tinha que sentir. Eu acreditava muito, mas o essencial era colocar isso em prática. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a entender que eram os valores. Valores são características, né, que a gente tem que são muito, muito marcantes. Então a gente nasce com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, com várias pessoas como exemplo, como influência. Então não tem certo ou errado no mundo. Eu acredito muito nisso. Cada um tem a sua opinião, cada um tem um modo de ver a vida, né, como ele foi criado. Então eu vivia com uma pessoa, com meu esposo, que foi criado com uma mãe e com um pai que eram diferentes da minha mãe e do meu pai. A experiência de vida dele era diferente da minha, a vivência dele era diferente. O lugar onde ele morou e o lugar onde eu morei, as pessoas que ele se relacionou, e eu também. Então, são duas pessoas com valores completamente diferentes. E o desentendimento, às vezes, que a gente tem no nosso dia a dia é exatamente por a gente não identificar os valores que as pessoas têm. Só isso. Simplesmente por isso. Não é porque é certo ou errado. É simplesmente você encaixar esses valores. Então, por exemplo, eu tenho um valor muito alto, que é da honestidade. Eu sou muito honesta. É demais, né? Isso é um problema. Eu acabo sendo sincera demais. Sincera, franca. Então, eu sou muito sincera com as pessoas. Então, quando alguém, no meu ponto de vista, não é sincero comigo, e eu prefiro que a pessoa seja sincera, mesmo que me doe, ela me ganha nisso, do que ela mentir para não me machucar. Isso é um valor meu. E isso me afeta profundamente. E o meu esposo, por exemplo, ele tem um valor da segurança muito grande. Ele precisa sentir que eu estou com ele, que a gente está junto, que a gente é parceiro. Então, quando eu iniciei esse processo de autoconhecimento, eu simplesmente falei, cara, eu estou aqui, se você quiser, você vem comigo. Se você não quiser, você não vem, porque eu sou máxima. Né? A gente pensa muito nisso. E eu percebi que não. Eu comecei a observar ele e o próximo, os meus pais, as minhas filhas, e a entender que eles esperam, as pessoas esperam que a gente preencha os valores, os seus valores. A
assim como eu gosto que as pessoas preencham o meu valor de honestidade, as pessoas também esperam que a gente preencha algum valor. É simples. Mas quando a gente não entende isso, a gente briga o tempo inteiro, constantemente com os filhos, com o pai, simplesmente por divergência de valores. É só isso. E quando eu entendi o que ele queria, o que as minhas filhas queriam, o que eles esperavam de mim, eu comecei a dar isso para eles. E aí as coisas foram andando, as coisas fluíram perfeitamente. Então, esse bate-papo é muito para dizer que o autoconhecimento por si só, ele não adianta. Ele é fundamental, a gente precisa se conhecer para ajudar o próximo, mas a gente precisa também observar o próximo. A gente precisa entender o que as pessoas esperam da gente. Muitas vezes a gente não gosta, né, de alguém, não gosto de fulano, ela tem tal atitude. Mas ela tem uma experiência de vida que fez ela agir daquela maneira. Quem somos nós para julgar isso? Ninguém. Então, quando eu entendi isso, hoje eu consigo me relacionar com qualquer pessoa. Porque eu não vejo que a pessoa talvez não goste de mim, mas o que eu represento para ela. A forma de vestir, às vezes, faz com que algumas pessoas me olhem como... E eu entendo isso. Não sou eu. É a forma, é o que eu represento para aquela pessoa que talvez afaste ou se aproxime de mim. Porque a gente fala o tempo inteiro. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente observa? Como é que eu identifico o valor das outras pessoas? Também observando. Mas observando o comportamento. O comportamento fala mais que qualquer coisa que alguém possa dizer. Eu discutia muito com o meu esposo, porque eu falava com ele, cara, me fala o que você gosta. A gente está casado há tanto tempo e eu não sei o que você gosta. A gente está ali o tempo inteiro. O comportamento dele o tempo inteiro. Quando eu comecei a observar como ele tratava os pais dele, como ele tratava as nossas filhas, como ele era no trabalho dele, eu comecei a observar e a entender o que ele aceitava, o que ele não aceitava, o que ele esperava das pessoas. É muito simples. É um exercício de observar mesmo, entender o que as pessoas esperam da gente. Gente, isso para mim foi a maior sacada de todas. Hoje eu me relaciono com qualquer pessoa porque eu me relaciono com o coração mesmo. Eu falo isso com toda a energia do mundo. E quando eu percebo que alguém não gosta de mim, eu insisto. Eu quero mostrar para aquela pessoa que eu estou ali para ajudar. Então eu observo e percebo o que ela precisa. Eu preencher esse valor dessa pessoa. Isso para mim fez toda a diferença. Então, a tríade é exatamente essa. É o autoconhecimento, a gente ter uma perspectiva, né, de vida, a gente ter um foco e a gente trabalhar com os nossos valores, a gente entender quais são os nossos reais valores e a gente preencher esse valor dessas pessoas também, das pessoas que a gente ama, principalmente, que são as pessoas que a gente convive. Eu costumo dizer que as pessoas têm um hábito de se economizar muito para quem a gente ama. A gente se economiza o tempo inteiro para as pessoas que estão em casa, né? Esposo, filho, marido, mãe, pai. Agora, para as pessoas de fora, assim, alguém pediu, ligou, a gente faz o possível, o impossível para ajudar a pessoa. Mas a pessoa que está do nosso lado, a gente se economiza para o tempo inteiro. E hoje eu ajo de uma forma completamente diferente. As pessoas mais importantes na minha vida, meus pais, o meu marido, as minhas filhas, eu dou o máximo. E aí, depois, eu faço o que resto. Porque é muito fácil a gente estar aqui na Messiânica e levar essa filosofia, se da porta para fora, as pessoas não põem isso em prática. Isso não funciona. Não tem resultado, não é sustentável. Então, para você ter um resultado sustentável, você tem que colocar essa prática dentro de casa. Você tem que aprender. Não é à toa que a gente tem missão, que a gente é casado com quem a gente é casado. Que a gente tem filho, os nossos filhos são nossos. Não é à toa. A gente tem que aprender com eles. A gente tem que observar, a gente tem que se doar, a gente tem que se preparar.
explicar para as pessoas. Primeiro, em casa, a mudança começa dentro de casa, a transformação é dentro de casa. Então, hoje, tudo que eu faço alguma ferramenta que eu crio para trabalhar com algum cliente, antes de começar em casa. Tudo é minha cobaia. Tudo começa em casa. Eu pesquiso, aí eu observo meu marido, eu observo os meus filhos, como é que funciona, como é que eu posso fazer isso aqui, e aí eu vou usando. Muitas vezes ele nem percebe que eu estou usando, mas eu vou usando e eu falo, aí eu começo a dar cliente. Mas é isso. Tem como ser raiz, a Fernanda ainda vai falar sobre hábitos que encaixam um pouco, que fecha sobre isso. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Falou que certo. Se eu tivesse aqui. Ele disse que viria, né? Ele falou que viria, né? Tô brincando, eu conheço. Você viu esse anel aqui? Olha, tem um estarinho. Tem um estarinho. Isso também é uma coisa foi até bom, excelente. Em 2006 eu entrei para a Messiânica por um desespero. Quando o bicho aperta, a gente corre, né? A gente procura ajuda. E eu conheci a Messiânica nesse desespero emocional. Em 2006, em Brasília. Eu sou de lá. Aí entrei, fiquei meio morna naquela coisa, você vai querendo curar a sua dor. Eu não entrei para, eu quero. Não, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Eu entrei para curar a minha dor. Bom, a dor resolveu, o que eu fiz? Aí, logo depois, eu vim para o Rio, trabalho, a minha estava boa, estava trabalhando muito, estava estudando, então eu era o dia inteiro trabalhando, eu tinha faculdade à noite. Ficou tudo tranquilo, eu sempre casada, feliz pra caramba. E aí o bicho apertou. E aí o bicho apertou e passava várias vezes aqui e a ficha não caía. E eu passando por dificuldade de passar aqui. Foi quando um dia, cara, eu não ocupava. Passava todos os dias e não olhava, eu não observava. De tão sério que a gente fica, né? Gente, isso aqui é vergonha de voltar. Tinha vergonha de voltar. Eu vou voltar assim, enfim. Eu aqui no Brasil, eu ia saber. Você se tornou membro? Lá em Brasília. Você se tornou Lá. E logo depois, pouco tempo depois, eu vim pro Rio. E aí, nesse corre-corre de mudança de cidade, de mudança de emprego, porque eu vim da escola também, casada, tudo isso acontecendo, você vai me chamando. E aí, quando eu cheguei aqui muito mal. O ministro André Pedica. Fiquei muito mal. Espiritualmente, aliás, foi exatamente essa fase em que tudo estava doendo. Eu não estava bem profissionalmente, eu não estava bem pessoalmente, eu não estava bem espiritualmente, então eu estava literalmente no desespero, não sabia o que fazer. E aí foi quando eu voltei e quando eu tomei essa decisão de mudar realmente a minha vida, a Messiânica entrou, caiu como uma luva, porque a filosofia, entre aspas, do coaching nunca vai ser messiânica. Ela se encaixa. Então eu tenho uma filosofia que eu digo hoje, eu amo isso. Isso aqui é uma casa para mim, eu viajo, às vezes eu fico um tempo sem vir, eu sinto saudade, de vir para cá. Então, e eu estou bem hoje, então eu falo isso com o amor do mundo. Isso aqui me completa. Mas só a Messiânica sem o autoconhecimento também não iria usar isso aqui como uma muleta. Isso não é uma muleta, isso é uma filosofia mesmo. Então as duas coisas se encaixam. A prática que você tem em casa, você coloca em prática o que você acredita é fundamental. Não adianta só você acreditar, mas não colocar em prática. Você realmente não se você. Cara, a gente tem muito potencial. Quantas pessoas morrem sem saber
viver sem se descobrir. E o meu trabalho hoje é esse, eu sou coach e eu trabalho com mais coach. Eu não quero trabalhar para empresas, eu quero trabalhar para as pessoas. Eu quero que elas acreditem nelas, eu quero que elas enxerguem o quanto elas têm. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E isso fez toda a diferença. Então, hoje eu digo, hoje eu sou iniciante de coração. Sim. Isso aqui faz parte de mim. Você falou sobre a sua busca interior, seu autoconhecimento, né? Fantástico. Também concordo que não dá para evoluir, né? Sem se conhecer. Né? Você falou muito sobre conhecer as pessoas, entender, né? Em que ambiente elas viveram, você se fosse o marido, os pais dele, você mesmo, os seus pais, né? Mas onde é que entra, dentro desse teu pensamento, se é que entra, né? Tentar entender qual é a missão dessa vida que o seu espírito tem, considerando tudo que já pode ter vivido. Porque o teu universo, né, de pesquisa, né, pelo que eu entendi, né, desde o momento que você se descobriu, você voltou um pouquinho nessa vida, né, e a partir daí você começou a desenvolver esse trabalho. Mas entra algum componente nesse trabalho, nessa busca, nessa transformação, entender você ou qualquer pessoa, né, enquanto um espírito que já viveu muitas outras vidas, já teve muitas outras experiências e que as pessoas com quem se convive também tiveram. Olha, isso é muito mais profundo. Sim, eu estou provocando. Não, sim, porque olha só, a gente entender o próximo e entender a situação que a gente passa já é uma coisa, vamos combinar, é uma boa evolução. Eu acho que até está vivendo já o passado hoje, de alguma forma, dentro das dificuldades que surgem nesse relacionamento, que com certeza teve vindo passado, né? E eu acho que de alguma forma você também lida com esse passado tentando se aprimorar, se aperfeiçoar, enfrentar, né? Não só fugir, ou então, né? Confrontar, né? Eu acho que a grande diferença foi quando eu estava falando que os casamentos, na verdade, são provas de como você se comporta, na verdade. Ou seja, antes da palestra eu estava conversando com ele. E eu achei muito curioso isso, porque no meu caso, por exemplo, no primeiro momento, eu sempre quis muito fugir das situações. Eu nunca quis enfrentar. Eu tinha essa coisa de, não, isso não dá, eu não consigo, eu não suporto, não sei o quê. Ou seja, inconscientemente, eu acredito provavelmente que são experiências que vêm comigo, não só dos meus pais, mas dos meus antepassados, com certeza. E que elas se representam novamente para que eu possa superá-las. Enquanto eu não superar, aquilo irá se repetir. E eu acredito nisso. Porque se você for ver ao longo da minha, quando eu estou falando, ela passando fica na minha cabeça. De fato. Porque em determinados momentos da minha vida, aconteceram situações que eram praticamente idênticas. E eu sempre tive o mesmo tipo de comportamento. E elas só pararam de acontecer quando eu mudei o comportamento. Que foi o que aconteceu comigo. A dor, que é o que eu falo, quando a dor de mudar é maior do que a dor que a gente sente naquele momento que a gente não quer mudar, aí a gente muda. Ou seja, a vida ou te obriga a mudar, fala, olha só, a missão não é essa. Você está insistindo nisso. Vai mudar ou não vai? Você não vai doer mais. Vai doer mais, vai doer mais, vai doer mais. Então, eu resolvi, eu me decidi. Como é que você... Fala. Você está falando, porque todo mundo fala em autoconhecimento. Como é que a gente faz isso na segunda, na terça, na quarta? Então, olha só. O espelho eu quero ver na semana. Eu vou te falar pela minha experiência, tá? Eu busquei muitos livros, eu busquei várias formas de me manter motivada, de não sair desse caminho, porque não é fácil. E então eu aprendi a passar por esse processo de observação prática.
uma habilidade a gente tem com conhecimento, prática e reflexão. Eu tinha o conhecimento, eu sabia como funcionava. E eu ficava buscando aquilo. Tem dias que você vai se culpar, você não fez aquilo certo, você vai errar. Você não começa a segunda, agora eu vou me autoconhecer. Aí você faz o quê? Eu não entendi ainda. É você se observar, é você ir em busca do que realmente faz sentido para você. Quando você começa a ir em busca do que é relevante para uma você... reflexão. Não é só uma reflexão, você tem que botar em prática, você tem que buscar. Pode ser um hábito, vamos dizer assim. Acho que é um hábito. Ou seja, não é reflexão. Vou começar a pesquisar determinado assunto. Em determinados momentos, isso acontece comigo, principalmente agora que eu voltei para a faculdade. Então, tem determinados momentos que eu preciso muito cansado. Aí eu falo, estou muito cansada, eu mereço descansar. Só que esses hábitos, eles vão se tornando uma bola de neve. E você não se dá conta disso. O autoconhecimento, na verdade, é você se dar conta desse processo. Ou seja, você se observar. E eu não posso estudar 1 hora e daqui a 1 hora, quando eu cumprir o combinado com meus estudos, eu descanso meia hora, um dia de dia, uma volta. Por que eu não posso fazer isso? O que eu tenho sempre que deixar para depois? Porque é algo que me incomoda. É algo que eu não estou sabendo lidar. Então, na verdade, o autoconhecimento, todo o autoconhecimento são pequenas atitudes que a gente muda na nossa vida. Elas não precisam ser grandiosas. Não precisa ser uma grande mudança. E que não é. Se você falar para mim que em uma semana agora eu sou da pessoa, isso é um processo. Eu ainda estou em processo de autoconhecimento. Isso aqui que eu estou passando para vocês é o início. Mas a gente morre, né? A gente nasce de novo e continua o processo. O autoconhecimento se sabota, tem uma autossabotagem também. Exatamente. Esse é um outro grande cuidado, tem que ser tomado constantemente. A autossabotagem ela está ali, ó, sempre do teu lado. Existe o tempo querendo inteiro. Tirar de você o foco. Então, eu não sabia o que eram valores. Que valor, gente? Que valor que eu tenho? Que valor que eu tenho? Que papo é esse? Sabe aquele papo que, né, que eu não falo esse papo de gente que está precisando? E o autoconhecimento, na verdade, não é só quem está ruim. Tem pessoas que estão muito bem de vida, muito bem, e elas querem sempre mais. Então, é em pequenas coisas, é você observar pequenas coisas que te incomodam, pequenas atitudes, comportamentos, e você pensar como você pode mudar isso. Por que você está agindo dessa maneira? Esse que é o ponto. Quando você acontece isso, você pode. Exatamente. Aí você se Aquilo te incomoda, você até enxerga, daquilo te incomodou, não deixa para depois. Você quer ver um exemplo? Não deixa para depois, não sei como é que eu vou lidar com isso, eu não sei muito bem. Mas nada eu penso sobre isso. Isso acontece comigo, às vezes. Deparo com certas situações assim, está complicado. Deixa para depois, mas não pode deixar para depois. O ser humano, ele tem isso é comprovado. Eu não estou falando isso da minha boca, não. O ser humano, ele tem, ele foge da dor e ele se aproxima do prazer. Isso é tendência, a gente nasce com essa maneira. Então, se você parar para perceber, todas as vezes que você passa por alguma situação que é desconhecida, você tem medo, ou alguma coisa que você não quer mudar, você sabe que você vai ter que ter muita energia, muito esforço para mudar aquilo, a gente se sabota. Aí a gente começa a falar um monte de coisa, mas isso não vai dar certo mesmo, mas fulano não sei o que lá, e aí a gente foge da dor. Por quê? Porque vai doer. No meu caso, a minha dor era tão grande, que eu não estava mais suportando. E aí eu mudei. Mas geralmente a gente se aproxima do prazer. Aquela velha história, quem tá de dieta. A pessoa tá de dieta, vai na academia, aí tem um brigadeiro, ela vai na festa, tem um brigadeirozinho ali do lado. Aí ela tá assim, biquíni branco, brigadeiro. Biquíni branco, brigadeiro. Não é aquele biquíni branco que você tá malhando pra botar aquele biquíni branco na praia. O prazer é mais próximo. Você vai lembrar do biquíni branco que você quer usar na praia, o que está mais próximo é o brigadeiro. Aí o que você faz? Amor, eu mereço.
mais a gente reflete, quanto mais a gente percebe que a gente tem que mudar, e quando você inicia essa busca, o universo vai te dando uma série de coisas. Eu fui tendo, olha, coisas pequenas. Às vezes alguém fala assim, eu li um livro, dá uma olhada. A gente escuta. Não. Vi um filme, falava sobre isso. A gente vai ver o filme, ou vai se interessar pelo menos na minha história? Não. São dicas que o universo vai dando para você, porque você está em busca. Você está em busca. E quando a gente começa a entrar em busca, quando a gente está em busca, é uma energia tão grande que o universo tem que te dar isso. Você só tem que se preparar. Ele te dá tudo. Na verdade, eu acredito que a gente tem um padrão de comportamento repetido por conta das nossas encarnações. Então, a gente encarna várias vezes, a gente tem um padrão de comportamento que a gente tende a repetir. E aí, esse padrão de comportamento, como a gente está sempre repetindo, a gente encarna para a gente tentar modificar esse padrão. Então, como a gente tem essa tendência a repetir, quando a gente percebe que uma coisa é bom, como saber que padrão eu tenho que mudar? É quando alguma coisa me incomoda, que eu percebo que aquilo não é bom para mim, mas que eu não consigo mudar aquele comportamento, e é isso que eu estou fazendo nesta encarnação. Eu preciso buscar essa mudança desse padrão. Então, eu penso que é por aí. E o hábito é exatamente esse padrão de comportamento que eu repito em várias encarnações. Então, como eu preciso mudar esse padrão, eu tenho que buscar o que eu vou utilizar para tentar mudar esse padrão de comportamento. E é isso que vai fazer a minha encarnação melhor que a outra que tiver atrás. Evolução. Exatamente. É o que eu estou buscando. A gente encarna para evoluir. Então, é exatamente isso. Eu acho que é por aí. Esse autoconhecimento, na verdade, é a sua percepção das coisas que você sempre faz e que você se incomoda porque ou incomoda alguém, ou porque alguém te sinaliza que está incomodando. Eu sempre fui muito autoritária. Você nem percebeu, uma coisa que me incomodava. Então eu busco essa mudança. Hoje eu sou uma pessoa doce. Eu sou uma pessoa mansa. Hoje ela é mansa. Se tornou a verdadeira mansa. Eu sempre digo que eu não tenho essa responsabilidade porque o meu manso é emprestado. Mas é exatamente isso. É uma coisa que a gente percebe ou incomoda a gente porque a gente incomoda o outro. E isso faz a volta, como você falou do seu marido, que você percebia de algumas coisas que não estava legal, porque na verdade a gente incomodava ele, você nem se tocava que incomodava, porque quando a gente começa essa busca, saber o que incomoda o outro, o que incomoda a nós mesmos, porque sempre a gente não atende às vezes as pessoas aqui na igreja com problemas parecidos com nós. O que é isso? Isso é para mostrar para você, assim, minha filha, muda, prepara na hora. Não é? Por afinidade, porque Deus sinaliza o tempo inteiro. O mundo espiritual está sinalizando o tempo inteiro. Então a gente tem o lado positivo e o negativo. A sabotagem é o lado negativo, que fica o tempo todo, porque a força negativa é persistente, ela não desiste nunca, ela está o tempo todo ali querendo que você dê uma escorregadinha. O objetivo dela é esse. Está ruminando. A missão dela. E a força positiva, eu sempre digo que falo do Tony Jerry, de Joaquim e Eugênio, não é? Que a gente tem o tempo todo, não fala uma coisa, não fala outra. E você tem que escolher como você faz, você tem que saber o que é mais importante. E é nessa busca que você conhece os pontos que você acha que tem que mudar para tornar a sua encarnação melhor do que você veio anteriormente. E assim, especialmente que essa não vai ser a última, a gente ainda vem para melhorar. Mas essa percepção é claro, você? Claro ou não? Entendo. Fernanda vai explicar, já que você falou do hábito. Você quer falar? Quer falar do hábito? É justamente sobre o hábito. E na verdade, quando a gente faz pequenas mudanças, é que você vai uma grande transformação. Eu tinha um problema sério com responsabilidades. Eu não gostava mesmo de responsabilidade. E era algo que era, para mim, pavoroso. Qualquer tipo de responsabilidade, seja ela pequena ou grande.
infância, meu Deus, eu não vou conseguir mais por causa disso. Eu me via muito como criança. E até há pouco tempo atrás, como é que isso me incomodava quem estava ao meu redor, eu queria mudar e não sabia como. Cara, isso me incomoda, é algo que eu preciso mudar. A minha postura, o modo de falar, de me relacionar com o outro. Como eu faço isso? Eu preciso ter independência emocional, financeira, eu quero ter minha vida, minha família, mas para isso eu preciso ter o quê? A responsabilidade. Então, aos poucos, eu fui incluindo no meu dia a dia, e me observando em que determinados pontos eu fugia. Então, determinados tipos de situação, como essa, por exemplo. Isso aqui é um ótimo exemplo. Eu ia falar que não. Para mim, não, acho que eu não estou pronta. Sim, acho que eu não estou pronta. Eu não estou criada para isso. Não sei. Não. Então, a gente acaba criando um mecanismo de fuga. O que faz a gente continuar? O que faz a gente ir além, na verdade, é o que a gente tem como objetivo de vida, nossa meta. É o propósito de vida. Não é ter uma casa, um carro, não, eu quero ser melhor. A minha meta é essa, eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero contribuir como modelo de pessoa. Não pelo que eu falo, mas pela minha experiência, pelo modo de viver, de agir. Porque às vezes a gente tem uma filosofia, como eu tenho, o autoconhecimento, por exemplo, nos dá muita filosofia para isso, ou espiritual, ele tem também uma filosofia espiritual, mas em determinados momentos eu me pego aqui, eu fiz isso. Mas se eu falo aquilo lá atrás, por que eu estou fazendo isso? Que aí entra o mecanismo de autossabotagem. É algo que está me sabotando. Então, é nesse momento que eu preciso estar atento àquilo que eu estou fazendo. Posso só fazer um parênteses? Uma coisa muito importante também nesse ciclo todo é que as pessoas acham que assim, você acorda na segunda, aí você tenta entrar nessa nova mudança. E aí você faz o negócio dar certo, depois outro dá certo, aí na segunda já na terceira já não dá certo, enfim. Você começa a errar. Só que o erro ele é extremamente importante. A gente tem que errar para evoluir. E hoje eu entendo isso. Então os meus erros são muito bem-vindos. Muito mesmo. E na nossa cultura, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem o costume, tem o hábito de ligar muito um erro à culpa. A pessoa errou, ela é culpável por isso. Eu errei, então eu tenho a culpa disso. Só que o erro não tem nada a ver com culpa. Erro foi um erro. Erro é uma forma que você fez que não deu certo. Ponto. E é menos uma forma que você sabe, bom, isso aqui eu já fiz e não deu certo. Então eu vou criar uma nova maneira. Também não deu certo. Hoje, o que eu vivo em casa, a harmonia que eu, graças a Deus, tenho hoje em casa, não foi da primeira, não foi da segunda, não foi da terceira. Melhorou. Porque eu vou fazer de um jeito, não é certo, de outro, até você ir encaixando. Então a persistência, ela está muito ligada nisso. Você entender que erro é normal e eles são muito bem-vindos, ok, errei, ótimo. Qual o aprendizado que a gente vai ser disso? Pode ser um erro deste tamanhozinho, pode ser um erro muito grande. Não interessa. O que eu aprendo com isso? E aí sim, você tem que aprender, você tem que ter o aprendizado, que é ele que vai te dar sabedoria, que vai te dar maturidade. Se você erra e não tem a percepção do que você aprendeu, aquilo não serve para nada. E aí, para encaixar nisso. Antes de vir para cá, eu falei assim, estou muito longe de ser alguém perfeito, mas muito longe mesmo. O que eu tenho de luz, eu tenho de sombra igual. Poxa. Então, antes eu resistia às minhas sombras. Não, isso é feio, eu não posso fazer isso. E hoje não, hoje eu abraço, apoio elas mesmo, eu aprendi assim, no meio disso, realmente uma pessoa responsável nesse momento. E isso está me ajudando a transformar isso. E a gente estava conversando, eu estou longe de ser perfeita, mas só de poder identificar os meus erros e saber onde eu estou errando, não todos, provavelmente, mas identificar aquele momento onde eu deixei a desejar, eu já estou muito feliz, muito grata. Porque o tempo todo, o universo está mandando oportunidades para a gente. E quando a gente percebe essas oportunidades, a gente é grato a elas, a todas,
graças dela, boas ou ruins. Que é boas ou ruins dá pra gente. Porque para ele é tudo bom. E na verdade isso vem trazer um aprendizado. Quando você começa a ser grato por pequenas coisas, eu acho que aí a transformação acontece de verdade. A gratidão, ela é transformadora. Quando você olha para a pessoa e você não tem afinidade, mas em algum momento você pensa, o que ela me ensina? Por que eu não tenho afinidade com ela? Por que eu não consigo um relacionamento? Mas o que ela me... Não, alguma coisa de boa ela tem. Ninguém vai ser 100%. Todo mundo é luz e sombra. Então ela tem luz também. Então qual é a luz dela? Se a gente for muito luz, né? Vai rapidinho. Vai rapidinho. Vamos ter um pouquinho de sombra também para equilibrar. Então acho que a gratidão também tem muito aliada a isso. Então, os hábitos, na verdade, você poder mudar um pouquinho de cada vez, aos poucos, não vai conseguir mudar, mas é difícil, é muito difícil. Mas quando você se sente grato pela sua vida, por você poder, todo dia a gente tem uma nova oportunidade, a gente pode fazer diferente. Eu não fui tão bem hoje, tudo bem, mas amanhã eu tenho uma nova oportunidade, amanhã eu posso ser melhor. Posso ser melhor que o vizinho, posso ser melhor que o chefe, posso ser melhor que o Então, na verdade, é você colocar isso no seu dia a dia. E quando você consegue, colocando, isso vira um hábito. Assim como a gente tem maus hábitos, a gente também tem bons hábitos. E o hábito da gratidão, para mim, é um dos melhores hábitos. Você está agradecendo por tudo. Obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado por compartilhar com vocês, porque a gente está falando, mas você falou e você vai juntando um pouquinho de cada um. Isso é uma grande oportunidade. Aprender com o outro. Essa é o que a gente tem uma filosofia de vida. Filosofia de vida mesmo. Você levar e falar o que aquela pessoa tem para ensinar. Ou com bom comportamento, ou com mau comportamento. A gente estava falando sobre isso também, né? Estava falando aqui agora com a ministra. A gente é tão ligada no universo que me trouxe ela, porque foi incrível, assim, como a forma, né, que a gente se conheceu. Ela foi a minha primeira cliente de coach. Eu tive medo, nervoso. Eu travava, eu não dava conta, e aí o universo me manda ela, com toda a energia, com toda a disposição para querer aprender, e foi fácil. E aí a gente ficou amiga e as coisas foram andando, e a gente tem papos hoje que só a gente tem. E hoje a gente estava falando isso na hora do almoço. Ela falou, eu fico pensando, eu estou muito no ônibus, quem são do motorista de ônibus? Cara, eu não tenho esse papo com ninguém, só tenho esse papo com ela. E flui numa boa. Porque a gente entende isso, a gente gosta de falar disso. E aí ela falou, tem tantas pessoas que entram, né? Fica com som, não liga e não pensa, a pessoa não para ver, olhar em volta, olhar as pessoas. Não é só dar um bom dia. É você observar realmente quem é a pessoa. E o que ela espera de você. E olha, as pessoas têm muito a dar pra gente. Muito. É porque a gente